Olá, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Sim, nós estamos de volta com a nossa série semanal Minuto EBD. E você já sabe que o propósito desta série de vídeos não é dar a lição ou dar a aula propriamente dito, mas é apenas conversarmos sobre algumas questões, alguns pontos julgados relevantes para assessoria, aprimoramento e fortalecimento dos nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2025, estaremos estudando sobre o Verbo que se fez carne. E esta primeira lição, sendo uma lição introdutória, nós vamos conversar alguma coisinha sobre esta lição. Antes, porém, eu quero te dar pelo menos 4 recomendações para que você tenha um bom aproveitamento na Escola Bíblica Dominical neste trimestre. E é válido também, obviamente, para todos os trimestres, para as suas atividades na Escola Dominical. E a primeira recomendação é: leia todo o Evangelho de João. Todo o livro de João, do primeiro ao último capítulo. É importante que você faça uma leitura, não aquela leitura dinâmica, mas uma leitura sistemática, uma leitura compenetrada, uma leitura que você possa imergir nos assuntos que estão sendo tratados em cada capítulo, em cada passagem, em cada versículo. Então, a primeira recomendação, leia o livro de João. A segunda recomendação, medite. Busque de Deus a inspiração e a revelação nas lições espirituais que cada capítulo, cada versículo, cada passagem traz para nós. É importante que você leia a palavra de Deus sendo a palavra de Deus, sob a perspectiva de que ela é a palavra de Deus. E, por certo, Deus vai falar contigo. Terceira recomendação: estude, prescrute, analise, busque conhecimento. Consulte fontes de estudo para que você possa entender todo o Evangelho de João em todas as suas características especiais ou mesmo as características normais, o paralelo entre os outros evangelhos. É importante que você busque conhecimento, pois através do conhecimento Deus também nos edifica. Através do conhecimento Deus nos fortalece. O próprio Jesus falou: conhecendo a verdade, nós somos libertos pela verdade. E a quarta recomendação: frequente a Escola Bíblica Dominical. Não fique preso apenas aos vídeos que você assiste pela internet. Não fique preso apenas às fontes de consulta que você faz. Não fique preso apenas às informações da revista ou àquilo que você lê. Mas frequente a Escola Bíblica Dominical. Interaja na Escola Bíblica, converse com o professor, converse com os alunos sobre a lição, tire suas dúvidas, contribua de alguma forma, mas você precisa ser ativo e interativo na Escola Bíblica Dominical. Pronto. Dado esses 4 passos, aceitas e praticadas essas recomendações, nós vamos então para a vinheta. E após a vinheta estaremos conversando sobre a primeira lição, o Verbo que se tornou em carne. Então, durante a vinheta, aproveita para você curtir este vídeo. Durante a vinheta, aproveita para você compartilhar este vídeo com outras pessoas, tecer um comentário ou mesmo até para se inscrever em um dos nossos canais. Em todos os canais é o mesmo nome: Roque Ribeiro Oficial. YouTube, TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram. Se inscreva que vai ser um prazer ter você por aqui conosco, sendo edificado a cada dia. Então vamos à vinheta e depois vamos aos comentários da lição de número 1 deste segundo trimestre. Então chegamos na lição de número 1, a primeira lição do segundo trimestre de 2025. Lição esta que tem como título: O Verbo se tornou em carne. O texto áureo nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A palavra verbo, verbo divino, verbo de Deus, será muito recorrente ao longo desta lição, porque trata justamente de Jesus como o Verbo de Deus. E este versículo 14 do capítulo 1 de João, ele diz que o Verbo se encarnou, o Verbo habitou entre nós, o Verbo manifestou a sua glória, o Verbo manifestou a sua graça e o Verbo manifestou a sua verdade libertadora. Ou seja, Jesus como Verbo de Deus se encarnou e habitou entre nós. Jesus como Verbo de Deus manifestou a sua glória entre nós como a glória do unigênito Filho de Deus. Jesus, como Verbo de Deus, manifestou a sua verdade e a sua graça para conosco. A verdade prática nos diz: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem, para redimir os pecadores. Ou seja, toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, ela se centraliza na pessoa de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, o personagem mais importante, a figura mais importante, o assunto mais importante é Jesus e a salvação do ser humano. O Evangelho de João não poderia ser diferente. Aliás,
o Evangelho de João, nessa lição, ele é visto sob 3 perspectivas. A primeira perspectiva, que é justamente o primeiro tópico, trata do Evangelho de João dentro da perspectiva da teologia sistemática, ou seja, quem foi o autor, quando foi escrito o Evangelho, em que contexto histórico foi escrito o Evangelho e quais as características principais do Evangelho de João. É isso, o tópico número 1. E nesse tópico número 1, nós já podemos então definir que foi o próprio João, evangelista, João, discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho que leva o seu nome. O mesmo que escreveu o livro de Apocalipse. Tanto no Evangelho, como evidência interna, lá pelo capítulo 21, versículos 20 e 24, tanto evidências internas quanto evidências externas, ou seja, os pais da igreja já atribuíam a autoria do Evangelho de João ao próprio João evangelista. Então, não há dúvida de que João foi o escritor do Evangelho que leva o seu nome. Mas qual é o propósito do Evangelho de João? O propósito do Evangelho de João é revelar Cristo como Senhor e Salvador. Todos nós sabemos que os evangelhos eles são classificados em 2 grupos, os sinóticos e o não sinótico, sendo de João considerado o evangelho não sinótico. Mas o que é isto, sinótico, não sinótico? A palavra sinótico quer dizer sim, que vem de amém, de confirmação, de verdade, e ótico, que quer dizer visão. Ou seja, sinótico significa da mesma visão, o mesmo ponto de vista, digo. Então, os 3 primeiros evangelhos, eles possuem o mesmo ponto de vista, a mesma visão. Eles apresentam a Jesus com a mesma visão. E qual é a visão dos 3 primeiros evangelhos? É apresentar Jesus como Salvador. Já o Evangelho de João, que é considerado um evangelho não sinótico, ele apresenta Jesus não mais como Salvador, ou não tão necessariamente como Salvador, embora também apresente Jesus como Salvador. Mas a preocupação de João é apresentar Jesus como Senhor, apresentar Jesus como o Senhor da igreja, o Senhor da criação, o Senhor do universo. A finalidade, o propósito principal do Evangelho de João é apresentar Jesus como Deus único, santo e verdadeiro. Mesmo porque Mateus apresenta Jesus para os judeus, Marcos apresenta Jesus para os romanos, Lucas apresenta Jesus para os gregos, para os gentios de uma forma geral. Já João apresenta Jesus para a igreja. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas poderiam ser classificados como um culto evangelístico, o Evangelho de João poderia ser classificado como um culto de doutrina, apresentando Jesus para aqueles que já conhecem a Jesus como Salvador e agora precisam aprofundar seu conhecimento em Jesus como Senhor, em Jesus como Deus Todo-Poderoso. E é por essa razão, inclusive, que no primeiro capítulo de João, como um prólogo, como uma introdução a todo o Evangelho, João já apresenta Jesus como o Verbo de Deus. O terceiro subtópico do primeiro tópico da nossa revista fala sobre a natureza de Jesus. Jesus como verbo, qual era a sua natureza? Jesus possuía 2 naturezas, ou uma dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. Nós já aprendemos isso em lições anteriores, que Jesus foi 100% Deus e 100% homem simultaneamente. Jesus abriu mão da sua glória? Sim, ele abriu mão da sua glória. Porém, ele permaneceu sendo Deus, mesmo estando em um invólucro humano, mesmo estando em uma carcaça humana, mesmo tendo se humanizado, mesmo tendo encarnado, Jesus permaneceu sendo o Deus Todo-Poderoso. Jesus se sujeitou à condição humana para nos trazer a salvação. Então, o primeiro ponto de vista pelo qual o Evangelho de João é apresentado aqui nessa lição é o ponto de vista da teologia sistemática. Quem escreveu? João Evangelista. Quando escreveu? Entre os anos 80 e 90 foi escrito o Evangelho de João. Foi o último evangelho a ser escrito. Quando chegamos então no tópico número 2, o comentarista nos apresenta Jesus como o Verbo de Deus. Esta expressão Verbo de Deus fala da natureza divina de Jesus. E Jesus como Verbo de Deus, o comentarista então nos apresenta a humanização ou a encarnação do Verbo. O comentarista nos apresenta as características do Verbo. O comentarista nos apresenta a deidade do Verbo. Quem é Jesus? Jesus é Deus. E como Deus, quais são os seus atributos? Quais são as suas características? Como Verbo de Deus que se encarnou, quais são as qualificações de Jesus como Deus? Essa é a preocupação do comentarista da nossa lição no segundo tópico. Jesus, o Verbo de Deus. Inclusive, neste segundo tópico, o comentarista nos diz que o Verbo possui os mesmos atributos de Deus. Ou seja, possui os atributos de Deus, pois o Verbo que é Jesus é Deus. E como Deus, ele possui
todos os atributos da divindade. E um dos atributos que o Verbo de Deus, Jesus, possui é o atributo da eternidade. E é interessante quando o comentarista diz que o Verbo já existia antes do princípio. No subtópico número 1, do tópico 2, o comentarista diz: a revelação que ultrapassa o passado. Ou seja, naquele primeiro versículo de João, no princípio era o Verbo. Na verdade, João estava dizendo, quando o princípio começou, o Verbo já existia. O Verbo já existia antes do princípio. Deus, ele é eterno. E eterno é a característica de Deus, na qual ele não possui passado, nem presente, nem futuro. Ele não possui princípio, nem meio e nem fim. Na verdade, ele nem existe. Ele simplesmente é. Ele é eternamente. Ele é sempre eternamente. Ele sempre existiu, ele sempre foi. Aquilo que está escrito lá no Apocalipse capítulo 1. Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ou seja, Deus, Jesus, o Verbo de Deus, ele é conjugado em todos os tempos. Passado, presente e futuro. Ele existe. Ele é em todas as épocas, em todos os tempos, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, ele sempre existiu. Esta é uma das características do Verbo citada pelo nosso comentarista aqui no tópico número 2, Jesus, o Verbo de Deus. Já no tópico número 3, a encarnação do Verbo, ou seja, a humanização. Jesus desceu da sua glória, abriu mão da sua glória para viver entre nós, para sofrer entre nós, para morrer entre nós e por nós. Ressuscitou sim como Deus, mas morreu como homem para nos garantir a redenção e a salvação eterna. Neste tópico número 3, o comentarista ele nos mostra como foi a manifestação do Verbo de Deus, ele nos mostra quais foram as consequências e as realidades da materialização do Verbo. Quando Jesus, o Verbo de Deus, se fez homem, se fez carne, o que ele trouxe para nós? E o próprio capítulo 1 nos diz que ele trouxe a graça de Deus, ele trouxe a verdade de Deus, ele trouxe a luz de Deus, ele nos tornou filhos. É o versículo 11, 12, se não me engano. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essas foram as consequências e, na verdade, os principais propósitos pelos quais o Verbo de Deus se manifestou entre nós. Para nos salvar, para nos redimir, para trazer a luz, para trazer a verdade, para trazer a graça de Deus para as nossas vidas. Então é isso. Nessa lição introdutória, o comentarista se preocupa em mostrar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso e Eterno. Jesus é o Verbo de Deus que se encarnou, que sempre existiu e, por se encarnar, trouxe salvação e perdão para nós, seres humanos pecadores. Esta é a primeira de uma série de lições. As demais lições vão abordar algumas mensagens importantes da parte de Jesus. Na lição de número 2, o comentarista vai tratar sobre o novo nascimento. Na lição número 3, a verdadeira adoração. Na lição 4, Jesus, o pão da vida. A verdade que liberta, na lição 5. O bom pastor e suas ovelhas, na lição 6. Eu sou a ressurreição e a vida, na lição 7. Uma lição de humildade, na lição 8. O caminho, a verdade e a vida, na lição 9. Na lição 10, a promessa do Espírito. Na lição 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Na lição 12, do julgamento, a ressurreição, os momentos finais de Jesus. E na lição 13, a renovação da esperança. Então, esta primeira lição, repetindo, trata Jesus como o Verbo de Deus. O Verbo que se fez carne, o Verbo que habitou entre nós, o Verbo que revelou a sua graça e a verdade de Deus, o Verbo que se manifestou e trouxe perdão, trouxe cura, trouxe salvação para todos nós. O Deus que se fez homem para que o homem pudesse chegar até Deus. Este é o escopo geral dessa lição de número 1. É uma lição introdutória, é importante, como eu disse, que o professor, também o aluno, leia toda a lição, leia todo o capítulo 1, se possível, leia todo o livro do evangelista João, não apenas em cada lição, mas leia todo o livro, para que assim você seja edificado, para que assim você tenha um bom desenvolvimento e aproveitamento nas lições da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de participar de mais um vídeo da série Minuto EBD. Toda semana estaremos por aqui. Então, para não perder, acione a sineta das notificações, curta este vídeo, faça um comentário, dê a sua opinião, compartilhe com outras pessoas e, querendo, pode nos seguir nas nossas mídias sociais. Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto, sem acento, tudo minúsculo, em qualquer mídia. YouTube, Kawaii, TikTok, Facebook e Instagram. Muito obrigado pela atenção dispensada até aqui e fiquemos, então, até o próximo vídeo.
Deus te abençoe.